Pronto, então tá gravando, né? Já. Vê se há botão ali do microfone. Aqui? Você tem som. Glória a Deus, amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para aprender mais do Senhor, né, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino da harpa. Vou começar aqui com o hino 3. Amém? Plena paz. É o que nós precisamos, dessa paz, dessa plena paz de Cristo em nossas vidas. E a igreja louva ao Senhor. Amém, irmãos? Quem tem fôlego, louva ao Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, é assim que tem que ser, né, irmãos? 70? Dá tempo de cantar com esse, irmão? Oi? Dá tempo de cantar com ele? Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 70. Quem é que a gente espera? Quem é que nós estamos esperando? Ansiosos, né, irmãos? Ansiosos, estamos esperando que ele vai voltar, porque essa foi a promessa dele. E é nisso está a nossa esperança, de que ele vai voltar e de que nós vamos para a glória com ele. Eita, que esse dia vai ser bom, viu, gente?
Tem coisas aqui na terra que é bom, né? Mas olha, o que a gente vai viver na glória não tem nada comparado com o que a gente vive de bom aqui. Porque lá nós vamos estar com o Mestre, adorando ao Senhor. Eita, Jesus, eu vejo a hora de chegar esse dia. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando virmos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar. Seu povo vem arrebatar. Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo o meu ser a Jesus entreguei, todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Ok, irmãos, Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vida, Ele trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda. Temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Glória a Deus. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado sobre a terra por todos os reis. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Glória a Deus, aleluia. Irmãs, vamos louvar o 535. Eita, Deus grande. Nós louvamos que Ele vai voltar, nós esperamos, e agora nós vamos louvar a fidelidade do Senhor, porque nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua infinita graça, Ele é fiel, Ele permanece fiel, mesmo a gente não merecendo. E por isso, a gente louva, né? A gente louva assim. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal
Aleluia, Deus. Ai, irmãos, vocês, me desculpe porque eu sou muito chorona, Aleluia, Deus. mas o meu choro é de alegria ao Senhor, por estar servindo a Ele, pela fidelidade, pelo amor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né, irmãos? Porque se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor assim o fez, é porque Ele permitiu, é porque Ele nos ama, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é bom, é porque Ele é justo, é porque Ele é fiel. Amém? É verdade. Glória a Deus. A nossa lição hoje, a lição 4, 28 de abril de 2019, o altar do holocausto. Textual. Irmãos, eu posso... Vamos fazer diferente? Vamos ler todos juntos o textual, tá certo? Vamos ler juntos, tá? Bem forte, tá bom? É pro Senhor, vamos lá. Cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10 e 22. Amém? Glória a Deus. E aí vamos continuar? Vamos ler a verdade prática juntos? Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Foi na cruz que Ele purificou, né? Nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso nós estamos aqui, pela cruz, pela graça, né, irmãos? A leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo 27, 1, 2, 6 e 7. 27, 1. Vamos ler todos juntos também, amém? Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso pastor Samuel não vai poder estar conosco, mas o Senhor é fiel e nos colocou aqui o irmão Edson. E nós confiamos no Senhor que Deus vai usar o servo dele da mesma maneira, que ele vai ministrar a aula para nós. Que Deus abençoe o irmão Edson, que Deus abençoe os nossos corações, que Ele possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa aprender mais do Senhor, porque nós estamos aqui para isso, para aprender mais do Senhor. Vale, eu acho que esqueci de orar a oração inicial, não foi, gente? Foi mal, mas aí essa vai estar valendo pela inicial e agora, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade, Deus, de estarmos aqui em tua casa, Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Deus, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, porque mesmo nós não merecemos, tu permanece fiel. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta lição de hoje. E nós te pedimos para que o Senhor abençoe o teu servo que vai ministrar a aula, que o Senhor abençoe todas as escolas dominicais que estão acontecendo agora, todos os professores que estão ministrando aula, que o Senhor desperte o teu povo para vir para a tua casa, para aprender mais de ti, porque a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Mas, Senhor, nos desperta, Pai, nos desperta para que a gente venha aprender mais de ti. Abre, Senhor, os nossos corações, Pai, abre nossas mentes, aquebranta os nossos corações para que a gente
possa, Senhor Deus, aprender, para que a gente possa praticar, Senhor, tudo aquilo que Tu quer que a gente faça, porque tudo que nós queremos, ó Deus, é fazer a Tua vontade, Pai querido. Fica conosco, nos ajuda, nos dá a Tua graça, Senhor. Abençoa todo o Teu povo, Senhor Deus. Cuida dos Teus servos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E nós Te louvamos e Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a parte do Senhor, amém? Glória a Deus. Diante do tema, irmão, hoje da lição, a quarta lição, por sinal, que vai tratar sobre o altar, né? A gente temos que lembrar que o altar é o lugar ápice, o lugar principal, e sem ele, né, não existe praticamente, né, a existência nem do tabernáculo. Por quê? Porque para se encontrar com Deus tinha que passar pelo altar. Para alguém ir a Deus tem que passar pela cruz. Amém? Com isso eu quero, né, saudar todos com a paz do Senhor, cumprimentar também aos irmãos que estão acompanhando e amigos também que estão pelo Facebook, né? Que Deus abençoe a todos, mesmo em situação meio adversa aqui, mas graças a Deus estou aqui pela graça de Deus. Lembrando bem que, como o tema da lição é o altar do holocausto, a gente conhece ou já ouviu falar da doutrina da tricotomia. Esse nome quase não é usado, né? Mas a doutrina da tricotomia exatamente estabelece que o homem ele foi formado corpo, alma e espírito. Doutrina da tricotomia trata a respeito do homem, né, composto por corpo, alma e espírito. Não é só para nosso conhecimento. Existe outra doutrina que defende que o homem é só corpo e alma, ou então corpo e espírito, que é a doutrina da dicotomia. Mas nós cremos na doutrina da tricotomia, considerando que o homem, o corpo, fala exatamente das relações que o homem tem com o mundo físico, com as coisas materiais, com essas coisas mais visíveis. O homem e alma, né, a relação psique, sentimentos, relacionada a emoções, essa parte da alma, onde nós tratamos e podemos sentir, né? Não chega a ver, mas sentir muito forte, onde a gente envolve-se no mundo e conhece o mundo da tristeza, da alegria, né? Da euforia, sentimentos, está tudo envolvido na alma. É o intelecto, é o conhecimento, é o fato de você saber, entender as coisas, está ligado à alma, né? A compreensão, o entendimento. A questão do homem, espírito, aí não, aí é outra parte que envolve o homem em relação às coisas que pertencem a Deus. Quando até foi dito aqui em uma certa aula, o pastor Samuel, não sei se foi uma pergunta ou foi apenas um comentário de alguém, de um homem ser um ser religioso. Ele é um ser religioso exatamente porque ele, sendo composto por corpo, alma e espírito, essa parte do espírito exatamente está inserido no homem, por exatamente ele sentir falta de Deus, por ele em busca de Deus, por essa sede por Deus. Então isso está inerente à alma, né?
está ligado à alma, ou aliás, ligado ao espírito, né? Está ligado ao espírito. Essa necessidade do homem que ele tem por Deus, ou de buscar a Deus, está ligada ao espírito, não à alma. A alma vai sentir as emoções da alegria que o espírito vai ter por correspondência em relação a Deus. Interessante que quando Deus fez o homem, Deus fez o homem, Ele deu a ele tudo quanto ele precisava. Em relação ao corpo, quando Deus criou Adão, deu a ele do jardim tudo que ele imaginasse, que ele pudesse ter ao alcance dele, em termos de alimento, em termos do que ele quisesse, tinha disponível para ele no jardim do Éden. Estava lá. Em relação à alma, o homem tinha a felicidade, a alegria de estar naquele lugar, tendo relação, né, de aproximação com os animais. Lembrando que naquela época não havia feras, né? Um leão não metia medo a ninguém, né? Uma pantera não espantava ninguém, nenhum animal era feroz, entendeu? E tudo era para o homem algo que ele tinha aproximação, que ele tinha ligação, ele se envolvia com tudo isso. E Deus, ainda para aumentar a alegria da alma do homem, o que foi que ele fez? Ele resolveu dar a ele uma companheira, e o homem ficou muito feliz por isso. E Deus, né, disse por quê? Porque não era bom que o homem vivesse só. Isso afetava o quê? A sua alma. Afetava a sua alma. Então essa alegria de Deus dar ao homem para viver só era ruim, era triste, né? Era negro, era solitário. Deus fez a ele uma mulher. Agora, em relação do homem a Deus, a gente sabe, nós sabemos, conhecemos pela palavra de Deus, que havia um encontro todo dia de Deus com o homem. O homem se alimentava desse encontro. Ele era como se fosse um culto. Era exatamente o encontro do homem com Deus todo dia. Deus vinha ao encontro do homem, e o homem se encontrava com Deus. Exatamente a necessidade que o homem precisava de todas as coisas para poder saciá-lo, poder preencher as suas necessidades. O homem tinha ao seu dispor tudo que o jardim podia oferecer em termos de alimento, né, para a sua própria vida, para a sua própria existência, como também o homem tinha, né, a alegria, né, na alma, de ter a companhia, de não estar só, das pessoas que estavam da sua companheira que foi feita para ele, como dos próprios animais, e a própria beleza, né, do jardim. E também Deus, para fazer o homem ser completo, não poderia faltar nos encontros de toda tarde a presença de Deus juntamente com ele. Então, essa, irmão, é imprescindível. Essa necessidade é indispensável. Então, essa questão de Deus ter um relacionamento com o homem não é só coisa lá de Adão, não. Não é coisa que só a gente vai olhar e dizer: ah, isso aí foi só no jardim do Éden. Não. O jardim do Éden foi um lugar muito belo, que para a presença de Deus ainda mais ficou mais belo ainda. E a alegria de Adão por poder sempre ter aquele encontro com Deus, que coisa maravilhosa. Agora, quem se lembra aqui, até pode ler 1 Coríntios capítulo 1, se não me engano é o versículo 27. É o versículo 27. Que Deus escolheu as coisas loucas. Amém? Pode ler, irmã Rita.
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Veja bem, Deus tinha esse encontro com o homem no jardim do Éden, um lugar belo, um lugar gostoso, um lugar maravilhoso, né? Era um verdadeiro céu. Agora veja bem, o homem, uma vez enganado pelo inimigo, ele sonhou viver uma vida independente, quando Satanás propôs a ele de ele ser igual a Deus, ou seja, ele ia ter a própria felicidade sem depender de Deus. O homem sonhou viver uma vida independente de Deus estar fazendo alguma coisa para ele. Bom, eu vou ser feliz, mas essa felicidade vai ser às minhas custas. Essa felicidade vai ser por minha conta. Sou eu que vou ser feliz, não porque Deus está me fazendo feliz, mas eu serei feliz sozinho. Foi isso que quando Satanás propôs no coração de Adão e de Eva, vocês serão igual a Deus, era essa a intenção, era esse o propósito, de ele ser feliz, de ele ser realizado, mas não dependendo de Deus, entendeu? Ele ia ser feliz, independente do que Deus fizesse, ele ia ser feliz por conta própria, quando na verdade nós sabemos, conhecemos, que o final disso não foi nada bom, né? O homem foi enganado, se viu preso ao pecado, e depois a gente vê toda a tragédia por consequência do pecado, da desobediência a Deus. Aí o homem resolveu por si mesmo, irmãos, viver longe e distante de Deus, construindo o seu próprio mundo e procurando viver independente de Deus. A gente vai ver alguns personagens na Bíblia. A gente vai encontrar alguns personagens da Bíblia, a exemplo de Abel, que ele constrói um altar, oferece sacrifício, é recebido diante de Deus. Aí nós vamos ver também o caso de Enoque, que andou tanto com Deus, agradou tanto a Deus, por estar com ele, por conviver com ele, que Deus o tomou para si. Então, isso, a gente vai ver esses personagens, alguns, nessa história, não são todos. A maior parte do mundo, a sua composição maior, vai ser um mundo distante, longe de Deus. Homens que procurarão se realizar, serem felizes, bem-sucedidos por sua própria conta, não querendo ter relação alguma com Deus. E esses personagens, eles constroem para eles um mundo de realizações, de fantasias até. Eles constroem um mundo para si, longe e distante de Deus. Nós vamos alcançar muito tempo mais à frente. Só que, no entanto, irmãos, Deus sempre tem os seus. Tem os seus. Na história vai surgir um homem chamado Noé, que foi chamado de louco, que foi chamado de tudo que pudesse imaginar a respeito de pessoas birutas, que não tem entendimento. Por falar que Deus ia mandar um grande dilúvio, o povo não sabia nem o que era chuva, vale dilúvio. Rapaz, aqui nem existia chuva. Aí o que é esse negócio de dilúvio? Aí é que não entenderam mesmo, aí fica complicado, Só que ele ficou conhecido como um louco, e Deus não deixou de fazer exatamente aquilo que ia fazer. E depois Abraão, Isaac e Jacó, e finalmente dessa descendência vem um povo, que é o povo de Israel, e Deus tem uma promessa com esse povo. Só que o que ocorre? Quando vem Abraão, Isaac e Jacó, aí Jacó gera aqueles seus filhos, e a gente conhece a história dos filhos de Jacó, José e tudo mais. Esses homens
né? De repente, José, por causa de uma fome, aliás, já estava no Egito, mas os irmãos e Jacó, por causa de uma fome que estava acontecendo na terra, eles foram se refugiar em um império, né? Em um país que era muito poderoso, tinha muita fartura, que era o Egito. E eles lá no Egito passaram por muito tempo, né? Praticamente 430 anos, e durante esse tempo eles já estavam como escravos. Ele não era um povo, era um povo porque era independente de si, tinha sua descendência, tinha sua semente, né? Preservavam a memória dos seus ascendentes, mas, né? De quem eles tinham vindo, mantinham ainda em memória a memória de Abraão, de Isaac, de Jacó. Só que com tudo isso, irmãos, esse povo fica como escravo em uma terra, uma nação, um império. Na verdade, a gente dizer que era uma nação é até pouco, porque na verdade era um império. O Egito era dominante, tinha todo o poder nas mãos, e o povo de Israel era, digamos assim, mas no sentido pejorativo para eles, era um povinho qualquer, um povo sem significado para eles, né? Que dominavam, que os seus reis não conheceram José, nem deram conta de que José um dia tinha sido governador do Egito, e eles não consideravam Israel como um povo, nem sequer, pior ainda, como se fosse uma nação. Só que então, veja bem, irmãos, quando eu pedi para a irmã Rita ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, foi porque Deus resolve se revelar, se amostrar, se apresentar, de modo para se relacionar com este povo que ele tinha uma promessa. Mas aonde Deus começa? Começa no Egito, essa manifestação, quando ele levanta o seu profeta, né? Exatamente Moisés, para levar uma palavra a esse povo, para que esse povo, né, estivesse prontos, né, já para sair da terra do Egito, né, para que eles saíssem daquela terra, porque Deus tinha uma promessa para com eles, Deus tinha um plano para com eles. Só que a boa parte da relação, da comunicação, do envolvimento de Deus com essa nação, aonde vai ocorrer, irmãos? No deserto. Por que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo? Será que deserto seria um lugar propício para um Deus majestoso, tremendo, glorioso se manifestar? Seria um local propício? Seria um lugar adequado para Deus revelar o seu poder? Embora Deus não tinha relação com o deserto, era com o povo, mas o local que Deus escolheu para manifestar sua glória foi em pleno deserto, aonde jamais se imaginava que poderia haver presença de Deus, poderia haver algum sinal de Deus. Foi em pleno deserto. Por isso que tem coisas que na vida acontecem, irmão, que não fazem sentido, mas que quando Deus chega, quando a presença de Deus se faz real, em qualquer lugar que seja, pode ser ele escuro, seco, sem água, triste, pobre, ele se torna um lugar mais brilhante que você imaginar, porque Deus se faz presente naquele lugar. Faz sentido Deus se apresentar em um deserto? Não, o deserto não é lugar nem para animal. Se você botar um animal dentro do deserto, ele morre. Imagine Deus, Criador dos próprios céus e da terra,
Deserto seria o lugar para que Deus estivesse se manifestando para o seu povo, mas foi ali, pela duração de 40 anos. Aí, com isso, irmão, nós entendemos que quando você estiver passando por uma situação que, digamos, que possa ser, que a gente possa considerar como um deserto, porque deserto lembra secura, né? Deserto lembra falta de água, sol quente. O deserto lembra dores, cansaço. O deserto lembra a falta, irmão, de muitos recursos para a própria existência. Então tem momento na vida da gente que é exatamente esse deserto. Mas que o deserto não é porque você está num momento que parece estar no deserto que Deus vai estará ausente da sua vida, não. Não é porque no momento que você se encontra em um lugar que parece um deserto que Deus vai se ausentar de você, não. Você vai sentir até o calor, você vai sentir a falta d'água, você vai sentir a falta do pão, assim como aquele povo sentiu. O povo de Israel passou e sofreu todas as consequências que eram causadas pelo deserto. O deserto causa cansaço. Nada do que o deserto pudesse causar, aquele povo estava isento de passar por aquilo, não. Eles sentiram tudo que um deserto pode oferecer. Mas nós sabemos, existe relato de quando Neemias ele vai falar de que até os sapatos deles não se acabaram, de que suas roupas não se envelheceram. Vai dizer que aquele povo, irmãos, subsistiram a poeiras, ao sol quente, a falta d'água e a situações terríveis em pleno deserto, sem jamais desistir. Por quê? Porque Deus estava em pleno deserto. Então a lição, irmãos, que a gente tem no tabernáculo é uma lição de que Deus, Ele prioriza, Ele faz questão, é de sua vontade de se relacionar com o homem e com a mulher, seja no deserto, seja lá no jardim. Deus quer se relacionar com o homem, entendeu? Então o tabernáculo, irmãos, foi exatamente uma ideia de Deus, nasceu do coração de Deus, e Ele colocou no coração de Moisés, de que queria um lugar para poder se encontrar com o homem e com a mulher. E este lugar era o tabernáculo. O tabernáculo não era nada mais, nada menos, irmão, do que uma tenda. Uma tenda. Era um teto coberto. Agora, esse teto, essa tenda, ele tinha alguns utensílios. E esses utensílios, nenhum deles poderia faltar. Da porta, olha, aquela cerca era imprescindível. Se você botasse, formasse o tabernáculo e não botasse a cerca, não tinha nada pronto ainda. Se você colocasse tudo que você pudesse imaginar para fazer o culto e aquele momento ritual, mas se não se faltasse por acaso, não, nós botamos o altar, mas não colocamos a pia de bronze, não estava nada terminado, até porque obedecia etapas. Tinha que ter tudo, irmãos, tudo, não podia faltar um item, não podia faltar coisíssima nenhuma. Nós tratamos da missão passada sobre a porta, lembrando que Jesus é a porta do altar que dava acesso. Só que quando se passava pela porta do altar, irmão, a primeira coisa que você se deparava passando pela porta era o quê?
Passou pela porta, na sua frente estava o quê? Chegou bem na entrada, você passou pela porta, na sua frente você encontrava o altar. A gente encontrava o altar, estava diante do altar. Primeiro, por quê? O altar não é nada mais e nada menos do que hoje a própria cruz de Cristo. Alguém, quando quer ter acesso a Deus, acesso a Cristo, o primeiro que você se vê de frente, que você encontra de frente, é com quê? Com a cruz. Ninguém, por mais crente que queira ser, por mais que você queira ser servo, por mais que você queira ser bonzinho a serviço do reino de Deus, por mais que você queira estar envolvido com as coisas de Deus, se você não passar pela cruz, você é um mero religioso. Tem que passar pela cruz. Ou seja, lá no tabernáculo, você passava pela porta, mas se não passasse pelo altar, você queimasse etapas, você não tinha feito nada. E aliás, estaria amaldiçoado. Nada impedia de que um fogo divino, um fogo do céu, viesse e queimasse, e torrasse todinho. Pois é. Por quê? Você não podia queimar etapas. Você estava pela porta, diante da porta estava o quê? O altar. Qualquer oferta que você tivesse que oferecer a Deus, irmãos, tinha que passar primeiro pelo altar. Hoje, tem pessoas que querem servir a Deus? Tem, mas não querem passar pela cruz, não querem passar pelo Calvário. Não, eu quero ser de Deus, mas eu acho que esse negócio de cruz, Jesus lá no Calvário, morrendo por mim, eu não quero ser o motivo de Jesus ter morrido por mim, não. Eu vou servir a Deus, mas não é esse negócio de Jesus, não. Mas é isso mesmo. Se você quer servir a Deus, mas sem passar pela cruz, então não tem como queimar etapas. Se você queimar etapas, irmãos, digamos, você não quer passar pelo altar, já quer chegar na pia de bronze, você vai ser apenas um mero religioso. Não é nada mais do que isso. E Deus não nos chamou simplesmente para ser religioso. Ele nos chamou para nós termos uma vida de comunhão com Ele. O lugar do tabernáculo, desse momento de adoração, irmãos, não era apenas um ritual, não. Lembrava tudo ali, o amor de Deus por aquele povo. Primeiramente lá no altar. Entendeu? No altar era apresentado um animal que ele estava me substituindo. Eu levava, irmãos, no caso, era conduzido naquele momento um animal, um cordeiro. E o sacerdote colocava a mão sobre aquele cordeiro para sacrifício. E eu ali, ele estava dizendo que aquele cordeiro, olha, esse cordeiro está aqui, mas ele está ocupando o teu lugar. Quem era para estar aqui era você. Era para estar aqui, era você, Edson. Era para estar você. Quem era para estar aqui era você, Vanilson. Quem era para estar aqui era você, Ribamar. Mas quem está ali substituindo é esse animal. Ele vai morrer por ti, ele vai morrer por você, mas você é o culpado. Mas ele está aqui no teu lugar. Aquele animal era um substituto, irmão. Os irmãos têm ideia? E aí, aonde batia-me o arrependimento. Eu sabia que o culpado era eu, não era aquele animal, mas o animal ia ser sacrificado no meu lugar. A cruz, irmão, é do mesmo jeito. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos alguém que desceu do céu, se fez homem, ele era inocente, o seu sangue era puro, ele não era contaminado, ele é o próprio Deus, criador dos céus e da terra, mas ele resolveu amar a mim, resolveu amar você, e por você, ele se deu na cruz como aquela ovelha muda que não abriu a sua boca, exatamente para nos redimir dos nossos pecados. E foi ali na cruz, foi ali o altar que ele resolveu dar a sua vida por mim e por você. Irmão, entendem isso? Então o altar, irmãos, era o lugar da manifestação de Deus, né? Era um lugar
da manifestação de Deus. Os irmãos compreendem? Então, o altar, irmãos, mesmo na lei, que a gente quando fala da lei, a gente não, digamos assim, a gente não se liga muito para a graça, né? A gente vê mais a questão das regras, do que era estabelecido como regra, das imposições, né? Do que tinha que se fazer. Mas quando você chegava no altar, irmãos, ali estava a maior prova do amor de Deus, porque Ele tinha provido ao homem uma forma de um homem não ser envergonhado, de um homem não ser condenado, de um homem não passar por uma situação vexatória, porque estava no lugar dele um animal que estava morrendo no lugar dele. Os irmãos se lembram, aqui entre nós, quando Adão e Eva pecaram, que eles viram que pecaram, que ficaram todos os dois ficaram envergonhados. O que foi que eles fizeram? Se esconderam. Bom, é verdade. Mas eles se esconderam, mas eles quiseram esconder outra coisa, as suas vergonhas, né? E sabe o que foi que eles fizeram para diante daquele momento? O que foi que eles fizeram? Fizeram folhas? Pois é, fizeram roupas de folhas, né? Mais resistentes, que não eram tão resistentes, exatamente para cobrir as suas vergonhas, para poder passar um momento, mas assim digamos, irmão, menos triste, menos vergonhoso. Aí eles resolveram fazer para si aquelas folhinhas, que a qualquer momento podia se acabar, podia se rasgar. Mas Deus propiciou para eles o quê? Uma vestimenta. E a vestimenta foi de quê, irmãos? Uma pele de animal. Aquele animal, irmão, foi exatamente o que Deus propiciou, com a pele daquele animal para cobrir as vergonhas deles. Aquele momento terrível que eles recorreram a exatamente uma folha que a qualquer momento poderia se romper, e quando Deus apareceu a eles, olha a vergonha maior, eles tiveram que esconder. Agora sabe, irmãos, o que eu imagino de Adão e Eva não é eles se esconderem de Deus porque estavam nus. A maior vergonha, eu não esqueci não, fosse eu ali, eu tinha vergonha de eu ter me iludido com a proposta de que Deus sabe por que foi. Eu estou me escondendo de ti porque eu estou com vergonha, porque o diabo disse que eu ia ser igual a ti. Rapaz, que mais tem coisa mais vergonhosa do que essa não? Você não tem sim vergonha disso não, você queria ser igual a mim. Mas porque já era consequência do pecado mesmo. Mas ser igual a Deus, ou vergonha, sinceramente, era triste Deus olhar aquele. Mas Deus estava vendo tudo isso. Entendeu, irmãos? Mas mesmo assim Deus não deixou para o homem, irmão, e não deixou de providenciar algo, como foi a pele do animal, para poder cobri-lo. Porque Deus jamais quis envergonhar você e a mim, irmãos. Ele, a intenção dele não é essa. Agora nós, pois não. Sim, verdade. A irmã Auristina fez um comentário a respeito de que esse animal que foi morto, sacrificado, e que Deus com ele vestiu o homem e a mulher, representava Jesus. Certamente, com certeza. Foi um animal providenciado por Deus para aquele momento. E é exatamente o que Jesus fez. Bom, diante da lição, eu queria pedir, irmã Rita, é
possível a irmã vir aqui na frente fazer aquela leitura da introdução? Amém. A introdução, a irmã pode ler até essa. A introdução. Essa aqui eu falei quase tudo da introdução. Introdução. Qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Ao estudarmos o altar dos holocaustos e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva, estudaremos o altar do holocausto. Enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário e, por último, como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pronto, irmãos, o que foi falado praticamente no início a respeito do altar de ser uma imagem, né, da cruz, é exatamente o que nós estamos vendo aqui dentro da introdução. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um versículo da Bíblia, se não me engano, 1 Tessalonicenses, glória a Deus. Primeiro Tessalonicenses, que é capítulo 1. É isso mesmo, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e o 10. 9 e o 10 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Eu estou usando esse texto aos irmãos. O que tem a ver esse texto aí com o altar? Não, propriamente nada. Não tem nada a ver. Mas, quando se fala do tabernáculo e dos seus ritos e do que era feito por partes, né, do primeiro até o fim, tem tudo a ver. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos irmãos desse capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 9 e 10, que diz assim, ó: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos é que tem aí? Convertestes. Aí depois de convertestes, eu quero chamar a atenção dos irmãos: convertestes a Deus para servir, certo? E depois para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar. Então, ó, convertestes, servir e esperar. Tem gente, irmãos, que quer servir a Deus sem ter se convertido. Aí é o que dá, você quer queimar etapas. O lugar do altar era um lugar de arrependimento, era um lugar de conversão, era um lugar que eu estava entendendo de que aquele animal que estava morrendo por mim, no meu lugar, mas o culpado era eu, que eu estava ali pela misericórdia de Deus. Davi, irmãos, se alegrava, não era do templo não, porque Davi, quando fala que estava no lugar de adoração
e se alegrava na presença de Deus, o templo ainda não existia. Ele tinha desejo de construir um templo, mas Deus não lhe deu essa oportunidade. Ele falava do tabernáculo com esses ritos. E se nós olharmos os salmos de Davi, ele vai falar da alegria de ter encontrado um Deus que tirou ele do charco de lodo, que perdoou os seus pecados, que lhe deu um novo cântico. Você vai encontrar um Davi que pulava diante da presença de Deus e que gostava de servir a Deus, mas que ele entendia bem, irmãos, que tinha que passar pelo sacrifício do altar. Então, nada do que nós possamos fazer por Deus, ou servir para Deus, não que Deus precise de algo de nós, de modo algum, mas o que você quer oferecer a Deus, se não for passando pelo altar, não vai servir de coisa nenhuma. A pia era muito importante, porque a pia, irmão, significava um lugar de pureza, de purificação. Era um lugar que a gente chama de processo, hoje seria um processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que, no entanto, você quer se santificar, você quer ser santificado, passa pelo altar, tem que passar pela cruz, tem que passar lá por onde Jesus morreu. Você tem que aceitar que Jesus, ele morreu por você, você está aqui por causa de Jesus. Você tem que aceitar isso, você tem que reconhecer que foi por minha culpa, por sua culpa, que Jesus morreu. Então, irmãos, é imprecedente. A conversão se dava exatamente, essa mudança se dava através da cruz, do que Jesus tinha feito no Calvário. Sem cruz não existe mudança, irmãos. Então, se a pessoa quer, sem se ter convertido, sem ter passado pela conversão, e quer servir a Deus, ele vai ser só um religioso. Ele tem que passar pelo altar. Aí do altar, aí eu vou estar pronto para ter uma vida santificada, para servir a Deus. Então, sem conversão, eu não posso servir. É por isso que aqui ninguém pode queimar etapas. Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses, sabendo como eles foram resgatados, que eles foram tirados do meio da idolatria, mas dizendo primeiro: olha, eu sei que vocês se converteram. Vocês se converteram para servir. Não, viu, irmão? Não tem como servir sem ter passado pela conversão. É por isso que tem muita gente aí enganando, se dizendo que é crente, que tem Deus na vida, mas está enganando todo mundo, porque não é convertido. Ele pode ser convencido de alguma coisa, ele se convenceu que o Evangelho é bom, ele se convenceu de alguma coisa que em relação ao reino de Deus vale a pena viver. Ele sabe que é bom, que Jesus é maravilhoso, ele sabe que na igreja Jesus cura, que Jesus salva, que transforma, que faz isso, ele acha bom, mas ele não é convertido, e ele quer estar servindo, ele quer estar ali, às vezes quer ter holofotes para si, entendeu? Mas ele não passa do que? De um religioso, de um fraudulento, enganador, porque ele não se converteu. Se alguém quer servir a Deus, mas sem passar pelo processo de conversão, você vai ser apenas mais um que estará enganando. Agora, enganando assim, porque você vai terminar enganado. Entendeu, irmãos? É assim. Então não tem como nós queimarmos etapas. Nós passamos todos esses momentos. O altar era imprescindível na entrada. A entrada é exatamente um lugar de sacrifício. Agora, o sacrifício que foi feito por mim, para eu poder estar aqui. Entendeu? Amém? Pastor Zé Ivan. Obrigado. Mal lhe pergunto, mas eu queria saber se você podia dar continuidade, pastor. Podia? Se não puder, tá certo? Eu peço perdão aos irmãos, porque eu estou aqui só pela misericórdia, irmãos. Amém, né? Eu nem vinha. Hoje era o dia que eu não vinha, por condições de saúde, né? Eu não gosto de faltar à escola dominical, mas quando eu tomei conhecimento que o pastor Samuel não vinha, já era tarde da noite.
e eu não tive como entrar em contato com os irmãos. Eu agradeço aos irmãos a atenção, que Deus abençoe. E o pastor aí capacitado, ele vai dar continuidade. Quinta-feira foi uma bênção a mensagem, eu fiquei ouvindo, né? E a gente vai continuar ouvindo aqui o pastor, a continuidade do pastor Zé Icano. Amém. Amém. Só que a introdução, eu quase não li nada. A irmã Rita foi quem vai. Participa todos, amém? Esperando a carona para chegar aqui. Aí eu liguei para a Carol, rapaz, não vem mais não, já está muito tarde. Não, eu já estou aqui lá de fora. Quando chegar na igreja uma hora dessa, não, vamos embora, já estou aqui fora, acabei vindo. Né? Falou na introdução? Falou na introdução? No lugar que foi abordado acerca do material dela, tudo isso. Foi? Vamos lá, qual é a visão que nós temos? Vou só tentar aqui voltar um pouco para poder me encaixar aqui na lição. De que o projeto do templo, do tabernáculo, Deus projetou como quê? Como sombra. Ok? Nessa sombra, o que ele queria anunciar? O projeto, né, de salvação de quem? Seu filho. Ok? Então, qual o entendimento que a gente tem de que tudo que Deus fez ali naquele tabernáculo, naquele templo, ele queria anunciar o que estava por vir. Quem que estava por vir? Jesus. Então, Deus, ele teve, né, todo o zelo, todo o cuidado de projetar o tabernáculo, todos os seus utensílios, visando o quê? A pessoa de Cristo. Ok? Então, vamos lá. Tudo que foi feito, Deus projetou pensando em quem? Em Cristo. E o altar do holocausto não deixa de ser diferente. Vocês, irmão Edson abordou isso aqui, mas vocês lembram quando alguém queria ser salvo de alguma perseguição, fez algum mal, corria para onde? Corria para onde? E pegava onde? Quando ele entrava ali, e aí eu creio que ele deve ter dito isso, que o primeiro lugar que se avistava quando entrava dentro do tabernáculo, o que é que se encontrava? Então, a nossa jornada, da nossa caminhada, ela se inicia por onde? Pelo altar, pela entrega, pelo lugar do sacrifício. Então a nossa jornada de fé, meu querido, tem que ser em Jesus. Tem que ser em Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, no Antigo Testamento era assim. E aí nós vamos trazer para a nossa realidade. Quando você fazia algo, né, de ruim, e você queria misericórdia, a pessoa já tinha o entendimento de que, rapaz, se eu conseguir chegar até lá, entrar e me agarrar em uma das pontas do altar, eu vou ser salvo. 4 pontos. E aí quando você conseguir agarrar ali, ninguém poderia mais fazer. Vamos trazer para os nossos dias, ok? Hoje pesa uma acusação sobre qualquer ser humano. Nasceu, existe uma célula de culpa. O salário do pecado é a morte. Então Deus projetou o altar do sacrifício, aonde o animal era o quê? Morto, e depois o quê? Queimado. E quando era queimado, aquela fumaça fazia o quê? Subia com o quê? Com um cheiro suave. Mas vamos lá. Então, um indivíduo ali nos dias da nação de Israel, quando errava, rapaz, se eu tiver a sorte, se eu conseguir chegar lá, né, e me agarrar, eu obtenho o quê? Misericórdia, salvação. Trazendo para os nossos dias. Na nossa jornada não é diferente. Muitos, né, correm para um lado, correm para o outro, mas na hora que você entra, meu querido, e tem acesso à pessoa de Jesus, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas falhas, elas estão o quê? Perdoadas. Então,
O altar, trazendo para os nossos dias, é um símbolo, uma tipologia de Cristo. De Cristo. Então, tudo que está lá dentro, ele traz menção de quem? Da pessoa de Jesus. Mas vamos lá. Outra coisa interessante é que quando se entrava, a primeira coisa que se via era o quê? O altar. E no altar era feito o quê? Sacrifício. Sacrifício de quê? Você vê como é que Deus é tão bom e tão misericordioso. Os mais ricos levavam animais, né? Mais caros. Só que nem todo mundo tinha. E aí, quem não tinha condições de levar um animal caro? Fazia o quê? Podia. Qual o entendimento que a gente vai tendo? De que tanto quem tem muito como quem tem pouco, meu querido, tem acesso à pessoa de Jesus. Então, todos esses detalhes, Deus, ele teve o zelo. Nosso Deus é um Deus cuidadoso, de tal forma que ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Entende? Tanto tinha como fazer sacrifício para quem tinha muito recurso, como para quem não tinha. E o interessante, quem faz a acepção de pessoas somos nós. Jesus, o seu amor, ele nos... O amor de Deus faz o quê? Nos constrange. O que significa essa palavra constrange? Será que o amor de Deus nos causa vergonha? Não, não é esse o sentido da palavra. Quando a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, o que ele está querendo dizer? Que o amor de Deus, ele nos impulsiona, que o amor de Deus nos dá coragem, que o amor de Deus nos dá força de viver esses momentos na presença dele, de permanecer, né, a nossa caminhada na presença de Deus. Então, outro fato interessante, isso é só curiosidade, né? A medida do altar, tudo isso Deus teve um zelo, Deus teve um cuidado. A estrutura do altar, né, era de madeira de acácia, e aí isso simbolicamente representa o que? A natureza humana, né? Humana de Jesus, o Filho de Deus. Só que também tinha outro material que constituía o altar, que era a prata, né? Isso simboliza o que? Nos dias lá deles, a prata era muito utilizada para instrumento de guerra, proteção, né? Então eram instrumentos, né, eram materiais utilizados para construção do altar. E a palavra altar, né, holocausto, tem esse sentido, um lugar elevado, e lá subia essa fumaça. Então, vamos trazer para os nossos dias. É em Jesus, meu querido, que nós acessamos a presença de Deus. Esse cheiro suave, ele só é possível nas nossas vidas se o sangue dele for derramado sobre as nossas vidas. O interessante é que quando se matava o animal, o sangue dele era derramado em volta do altar. E depois o animal era consumido. Havia uma entrega. E nessa entrega, quando era queimado, a fumaça fazia o quê? Então vamos lá. Como é que a gente acessa a presença de Deus? Como é que a gente acessa a presença de Deus? Através de Jesus, o Filho de Deus. Ele deixa bem claro: tudo que vocês pedirem ao meu Pai, se pedir no meu nome, será o quê? Concedido. Então o altar, ele traz esse sentido de proteção, né? De perdão. O interessante é que o altar não era um local exclusivo do sacerdote, muito menos do sumo sacerdote. O altar era um local disponível para o povo de Deus. Dentro do tabernáculo existia um lugar reservado onde
Só os sacerdotes, os sumos sacerdotes acessavam. Ok. Mas também tinha um lugar que estava disponível todo o povo. A presença de Deus, ela não é exclusiva nossa que temos o ministério pastoral, mas a presença de Deus é exclusiva para quem se arrepende, para quem busca em Jesus misericórdia. Quem ia até o altar tinha essa motivação no coração: eu não vou me aproximar do altar porque eu quero matar um animal, eu quero que não. A gente acessava o altar, ou eles acessavam o altar para pedir perdão. Qual o entendimento que a gente tem? Que em Cristo Jesus nós temos esse perdão. E a nação de Israel já tinha esse entendimento de que aquele lugar estava à disposição deles. Agora sim, tinha que ser movido pelo quê? Os mesmos requisitos que Deus exigia da nação de Israel, Ele exige hoje. Não era o simples fato de eu pegar um animal e matar, não. Tinha que ter arrependimento. Tinha que ter o arrependimento. E o arrependimento exige da gente, não sei se a palavra correta é essa, mas ele requer de mim e de você o quê? Mudança. Mudança. Não é porque eu tenho um animal que eu vou pegar, eu tenho um animal aqui, vou lá, faço o processo de perdão, vou lá, peço perdão, sacrifico o animal e fica por isso. Não. Esse mesmo sentimento, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração hoje. Tinha que ser o quê? De coração. Tinha que ter o quê? Sinceridade. É o que o presbítero estava dizendo. Se não houver esse sentimento, em vez de experimentarmos o processo de conversão, nós vamos passar pelo processo de quê? De convencimento. Eu estou convencido de que eu sou o crente. Não, o que nos torna uma pessoa santa, o que nos torna uma pessoa separada, o que nos torna uma pessoa remida pelo sangue de Jesus, é o arrependimento. Aquele que reconhece, deixa os seus pecados, alcança de Deus o quê? Misericórdia. Então, o altar, ele tinha esse sentido, de nós encontrarmos o quê? Qual era o sentido que o altar nos trazia? Trazia para eles e traz aqui para a gente, olhando para Cristo Jesus. O que é que nós encontramos em Cristo Jesus? Primeiro, substituição. O altar era um local de substituição. Eu pequei, ok? Qual o salário do meu pecado? Mas quando eu ia até o tabernáculo, eu levava o quê? Levava um animal. Que é isso? Substituição. Essa palavra substituição também é muito conhecida como vicária, que significa substituto. Então, quando nós olhamos para o altar, nós entendemos que lá há uma substituição. Ok? Quando nós olhamos para Cristo na cruz, como foi dito, nós encontramos o quê? Substituição. Quem era que era para estar naquela cruz? Eu e você. Mas o interessante disso, antes de pontuar, né, outro significado, vale a pena a gente lembrar de que o animal que era levado até o altar, ele não poderia ter defeito. Eu tenho 200 boi aqui, eu vou pegar o mais velho, que já não produz mais nada, eu vou pegar esse aqui que ele está meio adoentado e vou levar. Não poderia ser assim. Não era recomendado e nem era aceito esse tipo de atitude. Era o quê? O melhor. Era aquele sem defeito, era aquele sem mágoa. E aí isso representa a pessoa de Jesus. Não tinha defeito, não tinha mancha, mas Jesus é o Filho de Deus. Então assim, quem foi que foi ofertado pelos nossos pecados? Tá.
Está claro, está dando para encaixar pelo que já foi dito, para não estar repetindo aqui alguma coisa. Então assim, ele representa quem? A pessoa de Jesus. Então o sacrifício não era qualquer um, era o melhor, era sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então aquele que ia fazer essa oferta, ele já tinha no seu coração o sentimento que tinha que ser o melhor. Agora a Sheila está perguntando, está afirmando que hoje não muda nada. Não. Então assim, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que isso era o quê? Sombra do que estava por vir. Deus ele continua examinando, entendeu? Deus ele continua sondando e ele requer da gente a mesma motivação deles, sinceridade, né? Arrependimento, para que isso tenha o quê? Sentido. É a mesma coisa a gente se ajoelhar aqui e dizer, eu quero confessar a Jesus como único Senhor e Salvador, e eu creio que nele meus pecados são perdoados. Ok, mas continua vivendo um estilo de vida que não condiz com o padrão de arrependimento. Entende? Então Deus continua examinando. E aqui ele deixa bem claro, tinha que ser alguém especial. Não poderia ser qualquer um. Não poderia ser um anjo. Não poderia ter sido João Batista, por mais que fosse o maior dos profetas. Não poderia ter sido Moisés, que foi um grande líder na nação de Israel. Tinha que ser Jesus, o Filho de Deus. E aí a gente observa que nele nós não encontramos o quê? Defeito. Você vai olhar para mim e vai encontrar defeito. Mas quando você olha para Jesus, então assim, tinha esse cuidado. O animal ele era examinado. Espera aí, esse aqui vamos ver se está dentro do padrão. Porque se não tivesse dentro do padrão, cancelava o processo. Então assim, tanto os sacerdotes como os israelitas, eles tinham acesso ao altar. E eles faziam esse processo de sacrifício, tanto a liderança como os liderados, né? Toda a nação passava por esse processo. E ali ele fazia né, o holocausto ali pela nação de Israel. A pessoa, o indivíduo por si, chegava lá e apresentava, ele por ele, o sacerdote. Então todos tinham acesso ao altar, ok? Então voltando para o que eu tinha iniciado, o altar, ali o holocausto, uma da simbologia dele o que é a substituição. Nós não teríamos, em hipótese alguma, a capacidade, a qualidade, a condição de pagar os nossos pecados. Por mais que um homem, isso aqui já foi dito várias vezes, mas vale sempre a pena frisar. Por mais que eu seja uma pessoa educada, por mais que eu me sinta uma pessoa boa, eu nunca vou ter a capacidade, a qualidade ou a condição de pagar pelos meus pecados. Cornélio era um homem bom, mas necessitou da graça e da misericórdia de Deus. E aí entra duas palavrinhas maravilhosas na vida de um homem e de uma mulher: a graça e a misericórdia. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. Eu mereço a graça de Deus? Eu mereço a misericórdia de Deus? O que significa a palavra misericórdia? Misericórdia significa eu mereço e não tenho. O que é que eu mereço? A morte. E não tenho. A graça de Deus já é o contrário. Aliás, eu estou invertendo. A graça de Deus, eu não mereço e tenho. O que é que eu não mereço? A vida.
mas a graça de Deus me concede a vida. Já a misericórdia é o contrário, né? O que é que nós merecemos? A morte. E Deus não mata. Então, esse é o processo de Deus para a vida de qualquer ser humano. Tem que passar pela graça e misericórdia de Deus. Tem que passar por Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então vamos lá, voltando aqui. Dá tempo. Morte substituta. O que é que nós encontramos na cruz? Substituição. Ok? Quem era que era para estar lá? Nós. Qual é o outro sentimento, qual é a outra coisa que nós enxergamos pelo que já foi dito aqui acerca do altar? Uma das coisas que eu falei lá no começo. Proteção. Primeira visão que nós temos, substituição. Quem morria não era o pecador, não era o culpado. Então vamos lá, a segunda observação que nós queremos fazer: quem estava lá na cruz? Foi quem pecou? Não, foi um substituto. Ok. Quando a gente olha para a cruz, aquele rapaz que estava do lado dele encontrou o quê? Um olha e diz assim: rapaz, se tu és filho de Deus, se tu é mesmo Cristo, para, escapa daí. Começa a esnobar, né? Já o outro olha e diz assim: rapaz, eu sei que tu é o filho de Deus. Quando tu está no teu paraíso, lembra de quê? Lembra de mim. Existia uma célula de culpa sobre aquele homem, mas em Jesus ele encontrou o quê? Proteção. Interessante que o ladrão da cruz ele reconhece que repreende o outro, ele não tem a ver, nós estamos aqui porque merecemos. No coração daquele homem, ao reconhecer isso, ele se arrepende. Rapaz, eu mereço estar passando por isso. Então, tipo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Quando há esse reconhecimento no coração de um homem e de uma mulher, ele encontra o caminho do arrependimento. Quando a gente olha para Jesus e vê Jesus como o Filho de Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, a gente encontra o caminho do arrependimento. Agora, se eu olho para Jesus como um homem que revolucionou os seus dias, eu estou longe daquilo que Deus quer para a minha vida. Como é que eu vou me arrepender de alguma coisa se eu não vejo Jesus como Filho de Deus, como o meu Senhor e Salvador? Não tem como, né? Então, quando a gente olha, fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Interessante é que no passado, quem tinha dinheiro trazia um animal bom, bonito, gordo, e quem não tinha trazia uma pombinha, algo, vamos dizer assim, insignificante, né? Hoje, com Jesus, não, é patamares iguais, e ele ainda diz que é mais difícil o rico entrar no céu, é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico ir para o céu. Então hoje eu acho que nós estamos, tanto o rico como o pobre tem que ter o arrependimento, independe de dinheiro ou de condição financeira. Hoje continua assim. Deus ele dá condição a qualquer um, independente da sua situação financeira, né? Então, quando a gente aborda isso acerca do rico, é porque ele fala que o nosso coração ele tem que estar desprovido de riqueza, ele de bens materiais, o coração tem que estar aberto, independente de quanto nós temos, independente daquilo que nós temos. Uma coisa a gente precisa entender no reino de Deus, e aí serve de princípio para muitas coisas, de o importante no reino de Deus não é o ter, nunca foi o ter, mas sempre o sim. Desde o início, dois irmãos faziam uma oferta a Deus, um Deus rejeitou e o outro Deus aceitou. Deus sempre examinou a qualidade, essas são as palavras do pastor Samuel que eu escuto muito, a qualidade do ofertante. Deus ele sempre quis isso, a qualidade da nossa oferta, a entrega.
Agora a China está lembrando aqui a oferta da viúva. Eu até falei isso lá para as irmãs do Barroso. A oferta da viúva significa muito. Fugindo aqui um pouquinho, eu encontrei uma pessoa na minha família que ela disse assim: hoje em dia não existe mais negócio de dízimo, é a oferta da viúva. O Novo Testamento não fala de dízimo, fala da oferta da viúva. Aí chega a doer quando eu escutei. Aí sim, vamos ver lá assim, realmente não quer ofertar. A gente conhece, a gente percebe a motivação da pessoa. Aí você tá bom, então bora refletir. Quanto é o dízimo? 10%, ok? Ok, então tu vai pegar 10% e vai ofertar a Deus, tu vai devolver a Deus em forma de gratidão pelo que Ele deu. A viúva, ela deu o quê? Deu tudo. E aí, tu vai pegar o que no final do mês? Tu vai pegar tudo ou tu vai pegar só 10%? Então assim, quando a gente vem para o padrão, quando a gente reflete no padrão que é a palavra de Deus, a gente percebe o que? A motivação. Você não quer ser grato a Deus pelo que Ele lhe deu. A oferta da viúva de uma média não é o simples fato de 2 medinhas, é tudo o que ela tinha. E aí tu vai chegar no final do mês, vai dar tudo que tu tem? Não é a oferta da viúva? Quais são os princípios da oferta da viúva? As simples moedas? Não, a entrega. Foi tudo que ela tinha. E aí tu vai dar? Não sei o que. Meu amigo, encerrou o assunto. Eu já entendi. Não quer ser fiel a Deus. Entende? Então, Deus, Ele quer o nosso melhor. Significado, aí não dá para pegar só um negócio desse e querer estar isento do fato de dizimar. Se você não quer ser o dizimista, meu querido, problema seu. Pelo menos onde nós congregamos, ninguém exigimos nada de nenhum membro. Mas até na hora de ofertar, a gente lembra: olha, faça isso com amor. Se tu não fizer com amor, tu vai estar perdendo. A primeira aula falou muito disso. Moisés chama o povo e diz assim: olha, Deus quer o quê? Oferta alçada. O povo ia com uma motivação tão grande lá que chegou um ponto que ele disse: rapaz, nós já temos mais do que nós precisamos, então tá bom. Entendeu? E isso tornou aquelas pessoas úteis no processo. Deus deu a oportunidade ao homem de participar. Deus precisa da gente? Para quê? Para nada, entendeu? Mas Deus, Ele está sempre dando uma oportunidade ao homem. Deus sempre fez aliança com o homem. Por mais que o homem pecasse, Deus nunca privou a sua presença do homem. Não pecou, não foi expulso do paraíso, não acabou o relacionamento. Era que Deus queria construindo um tabernáculo desse no meio do deserto. A gente não pecou, não se distanciou, mas Deus fala até isso na doutrina. Deus fala lá em Deuteronômio que Ele sempre esteve presente. E a gente percebe isso na vida de um pecador. Quantos livramentos uma pessoa que não quer nada com Jesus, Ele concede, para que um dia tenha esse encontro. Quantas mulheres já tentaram abortar os seus filhos, nunca conseguiram, para que essa pessoa viesse ao mundo e tivesse a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Quantos hoje que passaram por isso são pregadores da palavra de Deus? Quantos? Deus continua, sempre terá no controle de todos. Amém? Então, olhando para o altar, a gente encontra o que? Substituição. Outra coisa que a gente observa olhando para o altar é o que? A reconciliação. Processo de reconciliação. Quando se olha para o altar, que você faz um sacrifício ali, você estava sendo o que novamente? Reconciliado. Onde é que a gente encontra a reconciliação? Em Jesus, o Filho de Deus.
Estamos separados, estávamos separados. Estávamos longe. Mas hoje nós estamos o quê? Reconciliados. Filho pródigo estava o quê? Longe. Quando volta, o pai está o quê? Os braços abertos. Então o altar é um local de reconciliação. O altar simbolizando a pessoa de Jesus, nós encontramos o que nele? Reconciliação. Estávamos longe, estávamos perdidos. Eu acho tão interessante é que no texto que eu li, a doutrina diz que o povo estava o quê? Disperso. No desespero. Ele diz o quê? Que era ovelhas como, sem o quê? Sem pastor, sem referência, sem um referencial. Quando a gente perde, deixei minha Bíblia ali. Quando a gente, não, é só para simbolizar. Quando a gente perde esse referencial que é a palavra de Deus, Jesus, meu querido, estamos perdidos. Então, ao olhar para o altar, a gente encontra o que? Substituição. Ao olhar para o altar, a gente encontra o que? Reconciliação. Ao olhar para o altar, a gente encontra o que? Proteção. Errou? Fez mal a alguém? Meu amigo podia fazer carreira com o tabernáculo. Chegava lá, se agarrava a ponta de um dos chifres e estava isento. E o interessante é que chifre na Bíblia é sinal de poder. Não estava lá por acaso os 4. Mas isso significa, se a gente observar na palavra de Deus, o chifre ele vai desse sentido de poder, de poderio. Agora a China está falando que por ser muito utilizado tinha que ser um objeto muito, ela falou, possante, muito bom. Ele era de madeira e tinha seu revestimento, né, de prata. Ele tinha toda uma preparação para aguentar mesmo. Agora a gente está comentando que a pessoa já vinha na carreira, já vinha aperreado para ser salvo. Do jeito que chegava lá, se agarrava e o negócio não quebrava. Jesus sempre foi a nossa rocha, inabalável. Você consegue olhar para Jesus e perceber que Ele é a nossa rocha inabalável? A gente se abala, a gente treme, a gente esmorece, mas Jesus, Ele permanece bom, permanece fiel, permanece justo, permanece com seu amor, amém? Então assim, era substituição, reconciliação. E outra observação que a igreja chega a fazer é a propiciação, né? O ato de fazer propiciação, segundo o dicionário, implica tentar obter de alguém sua boa vontade. Qual era a motivação de chegar até lá? De ser aceito. De ser aceito. A motivação de chegar lá, ninguém chegava lá e dizia assim, rapaz, eu vou fazer isso, vou fazer não. Eu vou aceitar Jesus, eu vou viver uma vida conforme a palavra de Deus em Cristo Jesus, e se Ele me aceitar, não. A pessoa que chegava até o altar, ele estava crendo de que a sua oferta ia ser aceita. Ele estava crendo que ao ofertar, ele tinha o entendimento que isso ia ser aceito. Então a gente tem esse sentimento de que quando a gente busca Jesus, quando a gente se aproxima dele, nós vamos ser aceitos. E o sacerdote tinha esse papel de se preocupar pelo atendido ali, pelo homem pecador. Ele fazia todo o trabalho de mediação
lado ele se torna ali praticamente, não faz coisíssima nenhuma. A oferta e os sacerdotes se encarregam de fazer tudo. O nosso papel é chegar até Jesus. Chegou em que o presbítero está lembrando aqui de que o sacerdote é quem tinha essa responsabilidade, é quem recebia a oferta, né, e fazia o sacrifício. O nosso papel é o que? É chegar até Jesus, meu querido. Chegou até Ele é quem toma de conta do resto. Então, o interessante é de que a gente sempre vai precisar de Jesus. Eu acho que não sei se vai dar nessas lições do sacerdote como uma tipologia, né, representando a pessoa de Jesus. É por isso que para ser salvo nós não podemos fazer nada. Para ser salvo, né? A gente fazemos isso do salvo, mas para ser salvo, o que nós fizermos é em vão. Para ser salvo, salvo só em Jesus Cristo. Agora, a nossa permanência nesse processo vai exigir da gente o quê? A renúncia. Renúncia, mas então vamos lá. A propiciação tinha esse sentido, essa motivação. Você vê como é que nós somos. O filho pródigo, quando ele volta, qual o sentimento que ele tem? De que se voltasse, queria que o pai dele aceitasse ele pelo menos como empregado. Ele não tinha mais o sentimento de filho. O pecado, ele rouba a nossa identidade. O pecado, ele rouba a essência do homem, ele tira. Então, ele tinha o entendimento, rapaz, eu vou ser menos um trabalhador lá, porque um trabalhador lá come pelo menos melhor do que eu. Entende? O pecado, ele joga o homem aonde? Na lama, na sujeira. Você já imaginou você desejar a comida de um porco? Vocês acham isso difícil? Vamos trazer para um sentido, para um estilo, para o espiritual, para a vida espiritual. Você acha difícil uma pessoa que está lá no pecado, no mundo, desejando lixo? Não, isso é comum, porque o pecado cegou aquele homem. O que levou Sansão a se agarrar nas torres, lá nas colunas, e dizer assim: alguém me posicione para me agarrar aqui nessas colunas. Por quê? Porque a visão tinha sido afetada. O que foi que afetou a visão daquele homem? O pecado. O que é que afeta a visão do homem espiritual? O pecado. Entendeu? Então, só em Cristo. Não tem como ser diferente. Então, assim, voltando porque eu tinha dito, o filho queria voltar, mas já tinha perdido a identidade. Mas me recebe lá pelo menos como um trabalhador, eu vou voltar. O interessante é que ele já sai no caminho assim: Senhor, eu sei que eu peguei contra os céus e também contra meu pai. Ele já vai logo se arrependendo. E isso é maravilhoso quando a gente tem esse entendimento e se arrepende. Só que quando a gente chega em Cristo Jesus, meu querido, a gente não vai ser quem nós queremos, não. Nós vamos ser aquilo que Deus já determinou. E Deus já determinou que nós somos filho, co-herdeiro com Cristo. Então a propiciação tinha essa motivação de quem ia, de que ia ser o quê? Aceito. De que ia encontrar o quê? Uma boa vontade de quê? De perdoar. O filho, quando olha, sabe, eu quero ser pelo menos um trabalhador. Mas aí a gente vem com esse sentimento: Jesus, eu vou para a tua presença, eu vou para a tua casa, mas o que tu fizer por mim tá bom. Jesus tem muito mais para aqueles que se arrependem. Jesus, ele tem paz, ele tem amor, ele tem zelo, ele tem cuidado, ele tem novidade de vida, ele tem sonhos, ele tem projeto. Amém? E aí quando o filho chega, o que ele encontra? Os braços abertos do pai. Então, quem chegava até o altar, meu querido, tinha esse entendimento de que ia chegar lá, ia fazer a oferta lá, e que ia ser aceito, de que ele estava levando um animal para ser o quê? Substituído. De que ao chegar no altar ele ia encontrar o quê? Proteção. Para a gente concluir que já é 11:05, a quarta observação é que ele encontra o quê?
redenção. Quem chegava no altar tinha a ideia, né, de que ia encontrar o quê? Redenção. Redenção de quê? Tinha uma culpa, meu querido, que lhe aprisionava. Tinha uma culpa que lhe condenava. E a culpa que condena, ela aprisiona. Entendeu? Então, quem chegava até o altar e tinha essa oportunidade, ele encontrava o quê? Redenção. Trazendo para os nossos dias, ao ir, meu querido, para os pés de Jesus, para a cruz de Cristo, que a gente encontra redenção. O que significa redenção? Qual o sentido aqui da redenção? Liberdade, livramento. Hoje eu e você somos livres. Hoje eu e você estamos isentos da cédula da culpa. Hoje eu e você encontramos o que? Liberdade. Liberdade para entrar na presença de Deus, quando Ele diz: olha, o novo e vivo caminho eu já inaugurei. O acesso à presença de Deus hoje está aberto. Então quem chegava até o holocausto ali, o altar, tinha essa oportunidade. Oportunidade de quê? De experimentar a substituição, de saber que aquilo que ele estava fazendo ia chegar até a presença de Deus e ia ser aceito. Ele estava sendo o quê? Reconciliado. E ele estava encontrando o quê? Redenção, liberdade. Após aquele momento, o sumo sacerdote, o sacerdote que atendia ele, mas pronto, tu está livre da culpa. Então, para a gente concluir, em Cristo Jesus nós encontramos o que? Favor. Em Cristo Jesus nós encontramos proteção. Em Cristo Jesus nós encontramos reconciliação. Em Cristo Jesus nós encontramos o que? Redenção. Hoje eu e você somos o que? Livres. Então, para a gente concluir aqui, para quem está aqui, para quem está online, vida só em Jesus. Fora de Jesus, morte. Deus deixou bem claro para o povo lá em Deuteronômio: hoje eu coloco diante de ti dois caminhos, um de vida e um de morte, um de bênção e uma maldição. E ele pergunta: o que é que você escolhe? Hoje o nosso altar, meu querido, onde nós encontramos reconciliação, substituição, só em Jesus, o Filho de Deus. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Espero que eu tenha sido útil. Vamos lá, louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Mais um domingo, mais uma escola bíblica abençoada, né, onde aprendemos mais. E louvado seja Deus por essa aula. Amém? Vamos louvar o hino da harpa cristã 577. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que está quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só quando tudo deixar.
Glória a Deus, fica de pé, orar em nome de Jesus. Orar aqui pela irmã do irmão Edivan, né? O presbítero da igreja, ela hoje se internou para poder passar por um procedimento cirúrgico. A irmã também da irmã Eliane, né? Também pede oração, está com um problema de saúde, está no hospital em Horizonte e precisa ser transferido para Fortaleza. Que Deus possa abrir porta, né? Para que a nossa irmã venha ser acompanhada de uma melhor forma e venha receber cura. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos por mais uma manhã na tua casa, na tua presença. Que a cada dia, Senhor, tu possa continuar nos instruindo, Senhor, na tua palavra, e os nossos corações a cada dia venham receber, Senhor, essa palavra pela fé, que possamos, Senhor, viver, Senhor, pela fé, à luz da tua palavra, e que o nosso coração não se desvie, Senhor, dos propósitos, Pai, a qual tu tem preparado para as nossas vidas. Que tu possa abençoar, Senhor, a irmã do Edivan, Senhor, a irmã da irmã Eliane, Pai, com as tuas bênçãos, Senhor. Que tu possa cuidar dessas vidas, Senhor, que estão hospitalizadas. Quanto a serva, irmã Graça, Senhor, que também passou por um procedimento cirúrgico. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, seja derramada sobre essas vidas. E elas em ti, Senhor, possam obter cura, proteção, livramento, Senhor, para o teu louvor e a tua glória. Nos leve em paz, em segurança, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que à noite, Senhor, possamos estar juntos para te cultuar, para te adorar, Senhor, e glorificar o teu nome. Assim, Senhor, nos concede um almoço em paz, em família, para o teu louvor e a tua glória. Assim, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão aí assistindo a aula pelo Facebook. E à noite, às 17 horas, aliás, às 18 horas, pode ficar aí conectado que estaremos aqui em nome de Jesus.